Coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Eu não sou disso, mas eu não poderia deixar de público registrar meu agradecimento ao doutor João Alberto de Almeida, ao professor João Alberto de Almeida, que me amparou num momento difícil. Hoje em dia, os óbices burocráticos, a substituição de desembargador são terríveis, então são poucos os disponibilizados pelo tribunal. E eu notei que o doutor João Alberto, apesar de já estar em condições de aposentadoria, tanto que requereu e vai ter deferida a aposentadoria nos dias próximos, ele fez um esforço para me atender. E eu realmente precisava disso, né? Encontrava-se cansado, e não fosse o esforço que ele fez de conciliar uma substituição anterior com a minha substituição, eu ficaria impossibilitado de ter férias e já tive um probleminha de saúde, e esse problema certamente teria sido mais grave. Então, eu quero registrar esse meu agradecimento e também registrar o seguinte, que eu recebi, na condição de presidente da turma, uma carta de agradecimento muito emocionada do ministro Carlos Veloso, que eu encaminhei a Vossa Excelência, desembargador Tibau, que foi o autor da proposição. É uma carta que excede de muito aquele agradecimento formal, né, por um registro em ata. E Sua Excelência se estende no agradecimento e disse, no final, que, como sempre proclamou, a vida profissional dele se iniciou na Justiça do Trabalho. Então, aquela homenagem feita pela Justiça do Trabalho era especialmente grata a ele. Mais algum outro registro? Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Esse ano tem sido muito trágico para as letras processuais. Em julho, a comunidade acadêmica perdeu Ada Pellegrini Gnover e, sábado passado, José Carlos Barbosa Moreira. E, por isso, nós gostaríamos de registrar as nossas homenagens póstumas a tão grandioso doutrinador e, se possível, encaminhar a família enlutada, né, no Rio de Janeiro. Descobre os endereços. Ada Pellegrini Gnover, João Carlos, não é José isso? Carlos. José Carlos Barbosa Moreira. Então, a homenagem é aos dois, né? Claro. Dois grandes processualistas, né? Não, e José a Carlos... Ada tem aquela teoria geral do processo, que é ter uma obra coletiva, uma magistral, Sim. né? Mas o Zé Carlos também é Haroldo Plínio grandíssimo. Gonçalves, a cada 10 autores que citava, 9 eram José Carlos Barbosa Moreira. A Ada, né? O professor Haroldo Plínio Gonçalves, quando sim. professor de processo, citava muito a Ada, o José Carlos Barbosa Moreira. São grandes processualistas. Então, a secretária para o pregão, observadas as preferências regimentais. Processo eletrônico, há processo com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, em primeiro lugar, sala de sessão, relator, juiz convocado João Alberto, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 13, RO 10.401-28/2016. Está presente no foro de Juiz de Fora, doutora Maria Olívia Bonfá, pela recorrida MRS Logística S.A. Doutora, a senhora nos ouve? Sim, Excelência. Então, eu vou dar a palavra ao relator, ele vai ler a conclusão do voto e, em seguida, eu lhe facultarei a palavra. Perfeito.
Relator? Senhor presidente, eu conheço dos recursos, salvo da tese obreira de que a prorrogação da jornada não obedeceu aos ditames do artigo 60 da CLT por inovação recursal. E, no mérito, sem divergência, dou-lhes provimento, o do reclamante para desconsiderar como prova emprestada a ata de audiência do processo número 255647/2013. 2. Deferir-lhe horas extras laboradas além da sexta diária ou 36ª semanal e as diferenças de horas extraordinárias, repouso semanal remunerado e adicional noturno pela aplicação do divisor 180, bem como uma indenização de R$ 20.000 a título de danos morais. Da reclamada. 1. Para decotar da condenação diferenças salariais decorrentes do reajuste de 12% sobre o salário base e reflexos legais. 2. Reduzir os honorários da perícia contábil para R$ 2.500, tudo nos termos do fundamento do voto. Declaro a natureza salarial das horas extras deferidas e das diferenças de repouso semanal remunerado e adicional noturno, exceto reflexos em férias indenizadas acrescidas de 1/3 e FGTS mais 40%, acrescido ao valor arbitrado da condenação, a quantia de R$ 30.000, com custa de 600, ainda a cargo da reclamada. Essa é a proposta de voto. Pois não, doutora, com a palavra. Boa tarde aos ilustres embargadores, ao ilustre representante do Ministério Público. Tendo em vista o relator, o seu posicionamento, eu gostaria de fazer algumas pontuações. Em relação à preclusão da prova emprestada, tá? Eu gostaria apenas de pontuar aos ilustres embargadores que a prova em si ela é válida e ela foi utilizada como em casos análogos em outros processos na mesma vara. E em relação ao momento em que ela foi juntada aos autos, eu gostaria apenas de reafirmar que, em relação, não há qualquer vício na sentença, pois que o reclamante deveria ter se pronunciado no momento adequado, que foi o momento dos embargos. Em momento algum, houve um pronunciamento a tempo e a modo em relação à juntada da prova, motivo pelo qual não haveria de falar na preclusão dessa prova. Bom, ultrapassado essa questão, em relação às horas deferidas, além da sexta, eu gostaria de apenas pontuar que não há questão em relação ao turno ininterrupto de revezamento, né, por conta que há uma escala diferenciada em relação à reclamada e o que vem sendo, de certa forma, já conferido por inúmeras turmas, por conta que há, na categoria C, em que o reclamante está enquadrado, há disposições específicas para os maquinistas, motivo pelo qual não há absolutamente nada que invalide a norma coletiva e tampouco há nos autos, em relação à jornada, que modifique a situação que foi já explanada pela sentença ACO, pelo senhor juiz magistrado. Por motivo pelo qual eu gostaria que fosse revisto isso, tendo em vista que não se trata de turno ininterrupto e que não houve irregularidade com relação ao que está disposto na convenção coletiva. Lembrando, né, que, apesar de não há necessidade, tendo em vista o dom conhecimento de Vossas Excelências, em relação que tudo que há na convenção coletiva está devidamente verificado pela empresa e vale como legal perante as partes, né? Isso já foi até motivo de verificação nos autos do recurso extraordinário 895-759 no Supremo Tribunal Federal, em que verificou que o que fica acordado entre as partes através do acordo coletivo tem tanta força com relação às outras disposições legais previstas na CLT, por exemplo. Além disso, em relação também ao dano moral, que foi aí arbitrado no valor de 20 mil, eu gostaria de pedir, data vênia, que seja revisto
não só a decisão, mas bem como também o valor, caso não seja vista com relação à prova emprestada, motivo pelo qual talvez tenha sido deferido o dano moral, gostaria que seja revista, tendo em vista que a própria turma, agora que vem analisando esse processo, a terceira turma, que já foi deferido por ser valores muito reduzidos, em valores de R$3.000, em processo, por exemplo, recente, o número 1137 de 2013, que foi decisão agora de setembro de 2016, bem como em outras decisões também, do 678 de 2015 também, que foi reduzido o valor, quando não, vem sendo estipado em outras turmas, por conta de verificar que não há, de modo algum, falta de dignidade em relação ao transporte e o trabalho de jornada dos maquinistas. A partir de 2006, vários laudos vêm sendo comprovando a limpeza em relação às máquinas, a dignidade em relação à utilização dos banheiros, que vem sendo demasiadamente trocados ao longo dos anos, desde que a MRS assumiu a concessão da via ferroviária, motivo pelo qual o reclamante não tem do que se queixar a partir do momento em que há total possibilidade dele solicitar ao CCO a parada, sem que ocorra de forma alguma nenhum tipo de punição, tampouco a vedação para que ocorra a parada. Eu gostaria até de repetir aqui, em relação que não há nem necessidade de pedir que se pare, há apenas necessidade de se avisar que ocorra a parada por questões de segurança. Então, não há em momento algum nenhum impedimento para que o maquinista venha parar. Os banheiros são de total higienização, há paradas inúmeras para que a uma terceirizada limpe e refaça a reciclagem das águas e situações demasiadas que necessitem em relação às locomotivas, motivo pelo qual eu peço, data vênia, que seja revisto, pelo menos, a questão do valor que foi arbitrado de 20 mil, porque não é mais condizente com as situações que vêm sendo já atuais da empresa, que há de muito vem já reformando e trocando todas as locomotivas, principalmente aquelas que se encontram atualmente em circulação. Eu agradeço a atenção. Relator. Senhor presidente, o voto é longo, todos os aspectos abordados pela ilustre advogada estão respondidos minuciosamente no voto. Eu vou prescindir de responder todos eles um por um, principalmente no que diz respeito aos danos morais e às horas extras, porque tudo isso é objeto da prova e da análise da prova, e prova, inclusive, documental também, né? Testemunhal e documental. Né? A prova testemunhal também não foi levada em conta a ata que a doutora da tribuna tão bem expôs, né, as razões dela, a sustentação oral muito bem feita, mas não, eu vou manter a proposta de voto. Eu não vejo motivo para alterar, não. Há divergência? Senhor presidente, com todas as vênias, eu até peço desculpas porque eu não lancei antecipadamente a minha divergência, mas com relação aos danos morais, eu, data vênia do relator, eu estou entendendo que a prova testemunhal foi toda no sentido de que, a partir de 2008, houve a compra de novas locomotivas com banheiro, com vaso sanitário, que as locomotivas com vaso sanitário sempre recebiam limpeza, sendo os banheiros móveis trocados nos terminais. Inclusive, eu abri aqui para verificar as fotos que vieram juntadas pelo ID 004-1606 na página 2, comprovam que as novas locomotivas são providas de banheiros higienizados em conformidade com as regras impostas pela reclamada por meio do documento procedimento gerencial. De modo que, pedindo vênia e desculpas por não ter lançado antecipadamente essa minha divergência, eu vou ficar com a sentença que negou o provimento ao apelo nesse aspecto. E, se não, evidentemente, ficando vencida, eu faria uma proposição de redução desse valor, porque realmente ele foge aos parâmetros que essa turma tem aplicado em casos similares. Ele trabalhava antes de 2008? Ele trabalhava antes, mas o período abrange o período prescrito, né? Já a prescrição.
E ele não tinha que, de toda forma, apesar de ter banheiro, não tinha que parar Ele tinha, mas ele tinha como acionar a parada. Mas aí ele não podia fazer isso, né? Hein? Mas a prova não foi nesse sentido, de que ele não tinha condição de uso. Eu não encontrei isso. Eu abri, inclusive, fui a sentença. Como vota? Eu quero fazer o meu papel de terceiro votante pedindo vista. Pois não. Doutor Bozon, Hein? então ele vai ter que retirar de pauta, porque eu não estou aqui na... Não, Vossa Excelência já deixou o seu voto. Vossa Excelência está liberado. Então tá. Né? Então tá. Se houver necessidade de adequação do voto, Vossa Excelência somente assinará o voto, mas não terá que comparecer. Não, mas eu não posso assinar. Então, muito simples. Então, concorda com a doutora Emília? Não estou conseguindo ouvir qual que é o voto deles. Mas será que não tem uma solução regimental para isso, não? A minha proposição é, dentro dos parâmetros que nós temos adotado aqui, se vencida, eu proponho R$5.000. Eu queria ponderar só o seguinte, apesar de eu não votar. A tese de Vossa Excelência é que o dano moral deixou de existir a partir de 2008, né? Mas não há problema não, porque se houver um voto, né, a doutora Emília retira. Consenso em torno da redução. Ela redige Eu concordo. e assina. Se for só para reduzir, eu concordo. Agora, R$20.000 realmente foge completamente. Não, mas eu tenho que analisar também se é devido ou não a indenização do médico. Vossa Excelência não entraria nesse consenso de redução. Tem que examinar se a tese é de que teria deixado de existir, eu não posso, pura e simplesmente, manter uma condenação. Tem que examinar. Nesse caso, então, a desembargadora Emília vai ter que aceitar o papel de redatora caso a divergência dela prevaleça. Eu não me nego, não tem problema nenhum. Eu votaria a proposta do doutor Emília. Não, mas o desembargador Milton não aderiu, não. Então tá, então eu adiro integralmente a proposta da doutora Emília, confiando nos judiciosos conhecimentos e da análise percussiente. Então, a alteração do voto original, doutora, ficou no seguinte sentido, que passou-se também a dar provimento ao recurso da empresa para reduzir a indenização por danos morais a R$5.000. E assim fica proclamado o resultado do julgamento. Presidente, boa tarde, doutor. Na verdade, não é provimento, não, porque a sentença negou provimento ao apelo do reclamante. É assim? A sentença... Sim, a sentença não reconheceu o dano moral. Ah, sim. Então, desculpe. Então, o provimento ao recurso do reclamante é que vai ser alterado. Passou-se a estabelecer em seu favor uma indenização por danos morais, mas de R$5.000, não mais R$20.000. Entendeu, doutor? Perfeito. Entendi, Excelência. Então fica proclamado o resultado nesses termos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, eu agradeço a atenção de todos. Há uma outra sustentação oral de Juiz de Fora. Processo número 3 da pauta. Relator, juiz convocado João Alberto. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 3 da pauta, RO 10.109, 64, 2017. Inscrita, doutora Alessandra Benini, pelo reclamante Gilmar de Jesus.
presente no foro. Doutora, a senhora me ouve? Sim, Excelência, sim. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos, mas acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela reclamada, declarando nula a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para que o perito oficial seja intimado a prestar os esclarecimentos formulados pela reclamada, procedendo-se em seguida a novo julgamento como se entender de direito. Doutora, eu vou pedir que, se a senhora quiser sustentar, se atenha à questão do cerceamento à defesa. E lhe dou a palavra. Certo, Excelência. Certo. Excelência, presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, doutor Luiz Felipe Lopes Bozon, doutora desembargadora Emília Facchini, doutor Milton Vasque Tibau e doutor João Alberto de Almeida. Bom dia e caros colegas presentes aí. A questão da preliminar, Excelência, a ré alega que o perito não esclareceu os quesitos que ela solicitou. E é ao contrário do que ela fala, porque, se puder analisar o recurso, nas minhas contrarrazões, eu cito isso. Tem duas perguntas nas folhas 3 das contrarrazões. O senhor perito poderia, por favor, definir qual legislação apresenta metodologia e procedimento para avaliação do ruído? E a outra, essas duas questões estão nas folhas 8 do laudo de ID EAACB 27. Esse laudo, o perito responde essas duas questões da empresa, da ré. Ele fala que o reclamante, as atividades reclamantes implicavam na exposição de níveis de ruído superior ao limite toleráveis fixados na legislação em vigor. E o autor não recebeu e não usou EPIs capazes de mitigar o agente ruído. Portanto, resta caracterizada a insalubridade por ruído em grau médio por todo o período reclamado, de acordo com o anexo 1 da NR15, portaria 3.214/78 do MTE. E, como se percebe, trata-se de pedido impertinente da ré, Excelência, para protelar o feito, uma vez que a resposta já foi dada pelo perito. Outras respostas também, que ele questiona no esclarecimento, a ré, está nas folhas 7 do laudo também, de DEAAC B27, sobre o cálculo também da apresentação. O perito ele informa esses cálculos, estão nas minhas contrarrazões, folhas 4, Excelência. Bem especificado. A informação do técnico de segurança da ré, bem como as fichas de viagem do recorrido, restou incontroverso que os veículos que elaborou o reclamante foram substituídos por outros novos. Então, não tinha veículos que o reclamante usou para poder fazer. Ele tinha que aplicar a norma. Isso foi feito. E se Vossas Excelências notarem, na minha contestação, os IDs que eu estou citando, mostra que esses esclarecimentos que a ré está pedindo são protelatórios, Excelência. Outro ponto que ele fala também, ele está pedindo cerceamento de defesa por falta de esclarecimentos. Como já citei em vários pontos e IDs do processo, esses esclarecimentos estão bem nítidos lá. Então, não tem como falar que foi cerceamento de defesa da ré. O reclamante pede provimento ao recurso para indeferir essa preliminar de cerceamento de defesa da ré e para passar a analisar o processo e o julgamento de imediato, Excelência. É que espera o provimento do reclamante. Pois não, obrigada, relator. boa tarde. Senhor presidente, as questões levantadas nos esclarecimentos são de natureza técnica. Examinei o processo com toda tranquilidade. Há necessidade de esclarecimento dessas questões, até porque até na atuação diária da gente, eu nunca fui deferir esclarecimento em processo nenhum. Não é o caso dos autos, aqui é o pedido de esclarecimento mesmo. A doutora ouvi com toda atenção, mas aqui não vejo como não voltar isso para que o perito tenha oportunidade de prestar esclarecimento. As questões
são de ordem técnica. O meritíssimo juiz de primeiro grau diz que o laudo declara não demandando que a matéria é de direito, mas a matéria é técnica, inclusive prejudica a análise em segundo grau, a meu ver. Há divergência? Da minha parte, não. Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelências. Obrigada. Outro processo, à distância do foro de Varginha. Processo, relator, juiz convocado João Alberto. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 2 da pauta, RO 10.036, 31/2017. Está presente no foro de Varginha, doutor Gabriel Mendes, pela reclamante Elaine Gomes. Doutor, o senhor nos ouve? Sim, excelência, ouço bem. Eu vou passar a palavra ao relator, que lerá a conclusão do voto. Pois não, muito obrigado. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos, salvo em relação aos honorários assistenciais aventados pelo reclamado por falta de interesse. E, no mérito, dou o provimento parcial ao recurso reclamado para acolher a prescrição total quanto ao pedido de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento e respectivos reflexos, ficando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487-2 do CPC. Também parcialmente ao da reclamante para, reconhecendo a natureza salarial da parcela ajuda alimentação e ajuda sexta alimentação, deferir reflexo das mesmas sobre saldo salarial, férias acrescidas de 1/3, 13º salário adicional, por mérito, licenças prêmio convertido em espécie, gratificação semestral e gratificação de caixa, horas extras pagos, anuênios, ATS e FGTS. Prejudicados os pedidos da reclamante em relação às contribuições da Previda decorrentes das diferenças salariais, inclusive no que tange à competência, e dos reflexos da FGTS nas parcelas deferidas na reclamatória 11.010.67. Reduzido o valor arbitrado da condenação para 10.000 com custa de 200, ainda pela reclamada, autorizando o pedido de restituição da diferença junto ao órgão competente. É a proposta de voto. Doutor, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Pessoas de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar os demais integrantes da ilustre tribuna e tentarei ser breve aqui e, diante do voto do excelentíssimo relator, vou me ater tão somente à matéria pertinente à prescrição e, inclusive, aproveito a oportunidade para citar um recente julgamento em que constou como relatora a excelentíssima desembargadora Camila e demais participantes, Dr. Luiz Felipe e Dr. Milton, em que a tese foi exatamente o contrário daquela sustentada pelo excelentíssimo relator, no sentido de que a prescrição não seria aplicável nesse caso, diante da súmula 452 do egrégio TST. E aqui, eu, adentrando ao mérito da questão, excelência, diferentemente de outros casos que talvez até essa ilustre turma já tenha proferido e enfrentado o tema, nós juntamos ao processo uma portaria do ano de 77, formulada pelo banco, em que institui originalmente o plano de cargos e salários, e ali foi fixados os percentuais denominados pela própria instituição a título de interstícios de 12% e 16%, com a evolução salarial a cada 3 anos, mediante promoções automáticas, né? Esse documento especificamente, excelência, sequer foi objeto de impugnação específica por parte do reclamado, além de outros também que foram formulados em período posterior à data de 77, citando como exemplo Carta Circular de 88, Carta Circular do ano de 90. Então, quer me parecer, e aqui eu vou até fazer uma analogia, a situação dos anuênios, que foi até já pacificado por essa Egrégia Corte, pelo Tribunal Superior do Trabalho também, porque aparentemente foi fixado um benefício por norma interna do banco, praticado por mais de 10 anos, e ao longo desses 10 anos, não só a previsão em regulamento interno, mas também houve alteração da própria carteira de trabalho,
talvez implicando, quer me parecer, com um acordo individual formulado entre as partes, né, que não poderia ser objeto de posterior despactuação. Não obstante, mesmo praticado ao longo desde 77, a partir do ano de 90, o banco começou a formular esse benefício em sede de negociação coletiva, assim também como aconteceu com os anuênios, que originalmente é norma interna, praticado mediante acordo individual com a carteira de trabalho dos empregados, depois formulado as negociações em sede coletiva, e assim também como os anuênios, em sede coletiva, a partir do ano de 96, 97, houve a supressão desse benefício. Ou seja, o banco deixou de praticar uma norma interna, que já era prevista desde 77, instituída desde 77, e a partir de 96, 97, simplesmente deixou de descumprir. E aí eu gostaria de fazer essa analogia. Tal como aconteceu com os anuênios, foi uma norma interna, fixou o benefício, norma interna essa, reitero aqui, que sequer foi objeto de impugnação específica por parte do banco, violando assim o artigo 411 do CPC, que é tido, né, que tem por verdadeiro o documento em si. Foi praticado ao longo de 10 anos, passada essa primeira década, o banco começou a regulamentar isso em sede de negociação coletiva, e aí cito as páginas 169, 157, 1080, que são, respectivamente, os acordos coletivos da década de 90, 91, 92 e sequenciais, em que há previsão expressa de que, ora, foi feita uma reunião perante o TST, onde o banco concordou com o CONTEC de rever o plano de cargos e salários, mantendo, ou seja, garantindo seus interstícios, inclusive nos percentuais anteriormente praticados. E aí isso se continuou, perpetuou, 92, 93, 94, 95. Em 96, o banco simplesmente deixou de regulamentar isso em sede de negociação coletiva, mas isso não quer dizer que foi alterada a norma interna. O plano de cargo e salário, a exemplo do que aconteceu com os anuênios, não foi revogado pelo banco. Só deixou de ter a previsão em sede de negociação coletiva. Então, isso quer me parecer, Vossas Excelências, que não houve uma alteração do pactuado, mas sim o descumprimento de uma norma interna que já havia incorporado ao patrimônio jurídico do empregado, não podendo ser objeto, né, de posterior despactuação, sob pena aí de infringência de várias garantias em sede constitucionais, infraconstitucionais, inclusive princípios garantidos pela norma materna, né? E aí eu gostaria, no sentido, não sei qual vai ser o entendimento do excelentíssimo revisor e do terceiro votante, no sentido de que seja mantida a sentença primeira, a sentença proferida na origem, não acolhendo a prescrição e garantindo-se assim o pagamento das diferenças salariais com os reflexos pertinentes, justamente porque, para se respeitar esse patrimônio jurídico que foi incorporado pelo trabalhador. Muito obrigado, Excelência, presidente. Relator. Senhor presidente, datíssima vênia do entendimento do ilustre procurador da tribuna, a leitura caminha em sentido contrário, inclusive na jurisprudência do TST e aqui dessa turma, inclusive, que eu cito o acordo do juiz dessa turma, é exatamente decidindo a questão na inteligência da súmula 294, porque acolhe-se a prescrição porque as prestações são sucessivas, mas não são decorrentes de preceito legal. É exatamente isso. A tese do doutor de que não há alteração da norma interna do banco, há um descumprimento, mas, na verdade, a prescrição opera, inclusive, com jurisprudência reiterada dessa casa e do TST. Eu vou manter integralmente a proposta de voto. Datíssima vênia da afirmação da tribuna. Há divergência? Não. Não, da minha parte. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Muito obrigado. Próximo. Você quer voltar ao físico? Então, vai para o físico. Pauta de advogados dos processos físicos. Físico. 6 da pauta, RO 307, 2015-018, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceiro votante, desembargador Bozon, número 6. Está presente? Ela já chegou? Não. Então, Retificando a pregão,
retificando o pregão, porque o advogado está ausente. Número 13 da pauta, AP 664, 2014-044, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceiro votante desembargador Bozon. Número 13, inscrito doutor Jorge Stefani, ausente. Há divergência? Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Número 13. Número 23, AP 1825, 1998, 109, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceiro votante desembargador Bozon. Número 23, presente doutora Emilaine Silva, pela terceira agravada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Primeiramente, acuso o recebimento de memorial. Conheço o agravo de petição interposto pela exequente e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a prescrição intercorrente, determinando, em consequência, o retorno do processo à vara de origem para prosseguimento da execução, como se entender de direito. Custas pelos agravados no importe de R$ 44,26. Doutora, com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos os desembargadores presentes nessa egrégia turma, todos os servidores e advogados e ilustres representantes do Ministério Público. A súmula 327 do STF é bem clara contra a prescrição intercorrente que pode ser aplicada à Justiça do Trabalho, ao direito trabalhista. Bom, o que se requer aqui, né, que é o ápice do recurso de agravo de petição interposto pela agravante, é que este não seja conhecido exatamente pela prescrição intercorrente, que na execução do processo trabalhista foi vislumbrado que o reclamante não deu ensejo a que pudesse haver a concatenação dos atos. A senhora está pelo reclamante? Não, eu sou pela agravada. Pois é, então não estou entendendo. É porque deu provimento parcial. Para afastar a prescrição intercorrente. Mas a senhora está parecendo que está defendendo justamente o afastamento da prescrição intercorrente ou não? Não. Tá. Então eu entendi mal. Desculpe, doutora. Não, o que se requer, eu ia chegar agora na conclusão, o que se requer é exatamente que não seja esse agravo conhecido, para que o processo seja extinto conforme nós explicamos e solicitamos nas contrarrazões apresentadas. E peço ainda também que a juntada neste ato do subestabelecimento, porque eu não tenho isso está deferido, da sustentação. Tá? Só isso, excelência. Doutor, eu nem vou dar a palavra ao relator, porque o relator é como eu. A gente entende até que é cabível a prescrição intercorrente, mas a matéria está simulada no âmbito não só do TST, como do regional, e a gente, por disciplina judiciária, tem que acatar isso. Agora, o prêmio de consolação da senhora é o seguinte: a partir da vigência da reforma trabalhista, se esse processo ficar parado por mais 2 anos, aí vai ter a prescrição intercorrente, porque a reforma trabalhista ela passou a prever expressamente, dentro do texto da CLT, a prescrição intercorrente. Tá? Há divergência? Não, da minha parte, não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. A senhora tem outro aqui? Número 31, RO 834, 2015-071, relator, juiz convocado João Alberto, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 31, está presente doutora Alice Leite, pela primeira recorrente. Está presente? Está. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Eu conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial recurso interposto pela reclamada,
e limita a condenação ao pagamento de diferenças salariais pelo exercício da função de coordenadora comercial ao período de setembro a novembro de 2014, mantidos os demais parâmetros determinados na origem. Nego provimento ao recurso deposto pelo reclamante, inalterado o valor arbitrado para fins de condenação, porquanto ainda compatíveis. Pois não, doutora, com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos os vereadores. Sustenta essa recorrente que na empresa tem um programa de trainee, onde os jovens são selecionados para passar diversos treinamentos, e a reclamante participou desse programa com duração de janeiro a dezembro. Ela só começou a exercer o cargo de coordenação a partir de dezembro, e não de setembro, e é o que se requer, para que seja reconhecido a partir de dezembro a promoção da reclamante. Só, doutor? Só. Relator? Senhor presidente, eu examinei o caso, ainda me lembro, a testemunha que, inclusive, foi o orientador da reclamante, quando admitida para exercer as funções. A prova é muito clara e permite fixar essa data como do início das atividades dela, conforme pleiteado. Então, eu vou manter a proposta de voto da forma como está. Há divergência? Não. Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Obrigada, boa tarde. Estou faltando. Essa aqui Acabou. não chegou, não. Então, acabou os físicos? Acabou o físico, só Para a faltou... sala da Físicos acabaram? Faltou 6. Agora, nos processos eletrônicos, sala de sessão, relatora, desembargadora. Sala de sessão. Mas o que está vendo? Mais um físico, inscrição feita na sala de sessão, número 24 da pauta. RO 1875, 2013, 021, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceiro votante, desembargador Bozon, número 24. Escrito, doutor Antônio Carlos Metzger, pelo reclamante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Não, Esse é o físico, 24. Físico. 875, 2013. Exatamente. Banco Santander. Senhor presidente, conheço os recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pelo reclamante no mérito do provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para estabelecer que as horas extras sejam calculadas com divisor 220. Dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para deferir o pedido de diferença salarial decorrente de equiparação com os paradigmas Rodrigo Bonifácio Menezes de Castro e Flávia Costa Gomes. Essa considerando o teor do item 6º da súmula 6 do colendo TST, no período imprescrito até 1º de janeiro de 2012, conforme se apurar em liquidação, observando-se o salário mais benéfico, a irredutibilidade salarial a partir dessa data e a exclusão das parcelas personalíssimas. Decorrências são devidos o reflexo sobre as horas extras, repouso semanal remunerado, 13º salários, férias mais 1/3, FGTS mais 40%, aviso prévio, e também para deferir o pedido de gratificação especial, que deverá ser calculada pela média aritmética das indenizações comprovadamente quitadas a outros empregados nesses autos. Será apurada considerando o valor total pago a cada empregado beneficiado, dividido pelo número de meses de trabalho completos, multiplicado pelo número de meses completos de trabalho do reclamante, quociente que será atualizado monetariamente entre as datas de rescisão consideradas. Majora o valor da condenação para R$ 40.200, com custas processuais no importe de R$ 804 pela reclamada. Pois não, doutor, com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem
cumprimento os demais outros jogadores e os demais componentes da mesa e os presentes aqui no auditório. Eu peço vênia ao ilustre relator, porque a proposta de voto aí foi um pouquinho longa, é só confirmar para não estender o tempo também e fazer sustentação do que não é cabível. As horas extras foram mantidas, apenas alterados os horários, pelo que eu entendi. Foi deferida a equiparação e gratificação especial também, né, Excelência? Ilustre relator. Parece que o provimento ao recurso do reclamado é só contra o divisor. Só contra o divisor? 220. Eu peço que os demais jogadores acompanhem, Excelência, e caso haja divergência, eu pediria que o senhor retornasse a palavra para mim fazer a sustentação. Sim. Agora, Vossa Excelência desiste, então, da tese de cerceamento à defesa? Sim. Diante do voto proferido pelo ilustre então, relator, porque sim. Eu estava votando no sentido de acolhê-la. Mas a gente pode registrar aqui sim. que Vossa Excelência desistiu do recurso quanto à tese de cerceamento de defesa e que tal desistência foi homologada. Ok. Há divergência? Não, senhor presidente, estou de acordo. Então, fica assim, doutor. Vai Agradeço, ser registrada essa desistência. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agora sim, entrando nos processos eletrônicos, na primeira sala, relatora desembargadora Emília, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 13 da pauta, RO 10.784, 98, 2017. Está presente Dr. Alex Novaes, pela Igreja Assembleia de Deus. Número 13. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu recebi ontem um pedido, foi atravessada uma petição pela reclamante, senhora Esther Vieira Gomes Leal, de adiamento do presente processo, dizendo que o advogado que está incumbido desta causa estaria em viagem e não poderia comparecer hoje à sessão para fazer a sua sustentação oral. Como o processo já estava em pauta, coube-me trazer à apreciação dos ilustres votantes esse requerimento. Eu adianto que, apesar de sempre não fazer objeção a esses pedidos, mas não há qualquer justificativa que mereça aqui ser apreciada, em razão de que apenas o requerimento, a petição fala isso, que não poderá comparecer ao julgamento. Mas não Vossa Excelência vota pelo adiamento ou não? Olha, eu, em geral, não tenho objeção nenhuma a adiar, não, mas, evidentemente, que aí eu coloco eu acompanho Vossa Excelência a apreciação dos demais votantes. E o desembargador Tibol? Eu também, já que não há divergência. Então, vai ser adiada para a próxima sessão. Para a próxima sessão, viu, doutor? Senhor presidente, me permite umas breves palavras? Pois não. Excelências, eu estava aqui agora, quando recebi a notícia da aposentadoria do professor João Alberto, pois não, tentando me lembrar por que eu gosto tanto da advocacia trabalhista. Tive o prazer de receber diversos conselhos do professor João Alberto, fiz diversas audiências com ele, inclusive na primeira vara, com Sua Excelência em Matosinhos, também na 8ª vara. Doutora Emília sempre nos recebeu com a maior gentileza. Professor Milton foi meu professor também. Fui aluno do professor Maurício Godinho, fui orientado pelo professor Zé Roberto Freire Pimenta. Fui aluno da professora Alice. E isso, sabe, professor João Alberto, nos faz gostar do que fazemos. Toda a sua gentileza no tratamento com as partes, com os advogados, com os alunos, toda a sua forma de transmitir ensinamento farão falta certamente nesse tribunal, mas certo eu de que Sua Excelência continuará nos meios acadêmicos e em breve retornando à tribuna, agora como meu colega. Desejo toda a felicidade do mundo na aposentadoria e gostaria de dizer que Sua Excelência é muito querido e continuará querido. Muito obrigado, Excelência. A nossa adesão.
Senhor presidente, doutor Alex, eu agradeço as gentis palavras do senhor. Sei que isso vem dos longos anos de caminhada e de caminhos cruzados por aí. Agradeço muito as palavras do senhor, me emocionam. Eu fico até sem saber o que dizer, mas chegou a hora e eu agradeço por tudo. Espero que nós continuemos a nos encontrar. Na tribuna eu não sei não, mas lá na academia, provavelmente, na academia tenho certeza, né? Mas o restante Deus é que sabe. Muito obrigado, é uma gentileza de sua parte. Agradeço ao senhor presidente a minha oportunidade de me dirigir a Vossa Excelência. Quer dizer que, além de aderir às palavras do senhor, eu pediria que a classe dos advogados nos defendesse um pouco de público, porque agora a gente é o novo alvo queridinho da grande mídia. E a gente está sendo acusado, inclusive, de não trabalhar. E vocês, advogados, sabem que não é bem assim, né? Senhor presidente, se me permite, hoje sou o vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e também o vice-presidente da Associação Mineira. Suas Excelências têm todo o nosso apoio, assim como tem o Ministério Público, e já divulgamos algumas notas, tanto da Associação Brasileira quanto da Associação Mineira, em defesa tanto do orçamento quanto do trabalho dos nossos valorosos juízes, dos nossos valorosos desembargadores. Conte conosco sempre. Pois não, obrigado, doutor. Vamos para o próximo. Todos para isso. Aqui, lá embaixo. Fala do Dr. Milton, não é na Tá. ação. O próximo. Então fica adiado, né? Quer dizer, não tem mais da Inúlia, não? Bom, tá. Ficou adiado. O próximo, o senhor não tem nenhum processo. Esse que está escrito que é de sua sala, na verdade, é um processo da sala de Dr. Milton. É porque os processos têm o mesmo número e a inscrição ficou na sala errada. Eu peço desculpa. Qual, Cristina? O que está escrito aqui, que é de Dr. Bozon, o número 10433, na verdade, é o número 4 da pauta de Dr. Milton, relator. É o processo número 4, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, desembargador Bozon. O processo é o 10.433/29/2016. Está presente Dr. Marcos Antônio de Jesus, pela reclamante Valdirene Reis. Processo número 4. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. 10.433/29. Primeiramente, acuso o recebimento memorial. Conheço parcialmente o recurso ordinário interposto pela reclamante, dele não conhecendo quanto a questão afeta as horas extras excedentes da 30ª semanal, por ausência de interesse recursal. Bem como conheço os recursos ordinários interpostos pelas reclamadas. No mérito, nego-lhes provimento. Eu lhe dou a palavra, doutor. Bom dia, ilustre presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa egregia turma, nossos colegas advogados, os estudantes, boa tarde. A questão que trazem os autos é uma matéria já simulada pelo tribunal com relação ao vínculo de emprego dos empregados das empresas de cobrança, vínculo de emprego que foi pronunciado em sentença, conferido diretamente com o tomador de trabalho, que é o Banco HSBC, porém o juiz de primeiro não entendeu como possível o deferimento das diferenças salariais, dos direitos coletivos, ante que não foram encontrados nos autos as convenções coletivas.
né, na oportunidade, nós, pelo reclamante, embargamos a decisão, né, até apontando que poderia ter acontecido eventual erro no PJE, e juntamos as convenções coletivas, porém, o juiz entendeu por manter a sentença. E nós vimos aqui, né, diante dessa egrégia turma, buscando o direito da reclamante, que já foi reconhecido em parte, porque o vínculo foi decretado, porém não foi deferido ali os seus benefícios em razão de uma falha documental. E essa falha documental, ela não pode ser fruto de um gravame para a reclamante, porque essa falha documental, as CCTs, elas podem ser juntadas na fase de conhecimento, na fase de execução, porque trata-se de matéria de documento comum às partes. A reclamada não fez qualquer menção em sua defesa com relação a esses documentos, né? Então, o recurso cinge nesse sentido, ao qual eu peço que o revisor e o terceiro votante acompanhem a sustentação para dar provimento ao recurso da reclamante. Relator? Senhor presidente, eu vou pedir vista, em vista da questão dos instrumentos coletivos. Não, parece que esses instrumentos realmente só foram juntados em sede de declaratórios, não é isso, doutor? Isso, excelência. Mas eu acho que há uma solução intermediária, que eu coloco a apreciação de Vossa Excelência, que atenderia, pelo menos em parte, ao que o reclamante quer por uma questão de justiça. O pedido ser considerado inepto e ser extinto sem julgamento do mérito, por ausência de documento essencial, o que não vai impedi-lo de entrar com um novo pedido, agora sim, juntando os instrumentos coletivos, entendeu? Então, eu acato essa sugestão, que é melhor, porque aí Vossa examinar Excelência desiste, né, do adiamento. Sim, aí sim. Tá, então eu dou provimento parcial. Mas a desembargadora Emília concorda? Eu acompanho. Então, vamos ver qual que é o número mesmo desse processo? Processo número 4 da pauta de Dr. Milton. 10433. Só um minuto. Acho mais justo, né? Põe assim... Para declarar de ofício a inépcia. Em conhecer dos recursos, tal. No mérito, sem divergência, de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito, quanto a pedidos fundados em instrumentos coletivos, por ineptos, entre parênteses, ausência de documento essencial e em negar-lhes provimento. Aí Vossa Excelência tem que fazer só uma ligeira adaptação de fundamentação. Eu acho que aí atende o senhor, atende, né? Eu estava até agora, olhando isso aqui de erro no PJE, doutor, não basta alegar, não, tem que provar, né? Sim. Então, já que não provou, o que se pode fazer nessa altura do campeonato é isso. Ok. Boa tarde, doutor. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Boa tarde. Salvo. Número 5, ROPS 10.556.47, 2017. Inscrito Dr. José Caldeira Brant Neto pelo sindicato, está ausente, está presente Dr. Geraldo Luiz Nardi pelos recorridos. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual processo que é esse? Número 5, é o ROPS 10.556.47, Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Metalúrgicas Monlevade.
Conheço o recurso ordinário interposto pelo sindicato reclamado, no mérito nego-lhe provimento. 556, né? É. Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência. Sim. Há divergência? Não, da minha parte, não, senhor presidente. Estou de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde. Obrigado. Sala de sessão. Juiz convocado João Alberto, como relator. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 6, RO 10.182-51-2017. Está presente o doutor Alexander Martins, pela JBS. Processo número 6, RO 10.182. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto e, no mérito, do provimento parcial para incluir na condenação restituição dos descontos a título de contribuição confederativa e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000. Mantido o valor da arbitrada condenação por ainda compatível, declarada a natureza indenizatória das parcelas deferidas. Aplicável à súmula 439 do TST, em cumprimento das disposições contidas na recomendação conjunta e no ofício do TST, reiterado do ofício circular, termina-se de envio de cópia da presente decisão ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral Federal para acompanhamento. Pois não, doutor. Excelente pessoa, desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento todos os demais integrantes dessa Egregia Corte, demais presentes. Senhor presidente, o cerne aqui que nos motivou a vir à tribuna seriam mais com relação aos outros pontos dos quais o ilustre relator não deu provimento, mas a minha manifestação é que seja especificamente no que se refere à proposta de voto da indenização por danos morais, eu me reporto às razões do douto juízo de origem, para que seja excluída referida condenação, senhor presidente. É só essa a minha manifestação. Foi excluída, não? Foi deferida, pelo que eu entendi, indenização de danos morais no valor de R$ 2.000. E eu me reporto às razões do douto juízo de origem para pedir que seja indeferida essa pretensão, senhor presidente. Essa é a minha única manifestação. Pois não, relator. Senhor presidente, eu vou manter a proposta de voto porque analisei a prova, trata de acidente de trabalho típico, né? E eu acho que o empregador descurou de prevenir os funcionários dele lá embora, e por isso mesmo, por não ser exatamente porque deveria evitar os acidentes, as doenças, né? E a prova mostrou que o reclamante caiu e machucou, foi lesionado exatamente em razão de não haver uma prevenção, um cuidado mínimo que houvesse, teria evitado o assunto. Foi por isso que eu estou mantendo a proposta de voto. Há divergência? Não. A parte, não. Então, proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Obrigado. Ele tem outro, mas tem um no meio também. Não, Ele mesmo. pode. Tá. Processo número 9 da pauta, RO 10.319, 33/2017. Doutor Alexander está presente pela JBS, no processo número 9, RO 10.319, 33. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Eu conheço do recurso deposto, no mérito, provejo parcialmente para incluir na condenação o pagamento da PLR 2016 de forma proporcional a 8/12 e determinar a restrição dos valores descontados a título de contribuição confederativa. Pois não, doutor. Senhor presidente, renovo os cumprimentos. Também, nesse caso aqui, a nossa motivação na tribuna são dos outros pontos que o ilustre relator já afastou, não obstante tenha dado a proposta parcial, mas eu só vou me reportar as razões das nossas contra-razões com relação à parte que foi deferida pelo ilustre relator.
Há divergência? Não, da minha parte, não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Inscrição feita... Hein? Não, ele mesmo. É, mas ele mesmo. Número 21 da pauta, RO 10.734, 46/2015. Inscreveram-se doutores Ramon Sardinha, doutora Lara Verli, doutor Nelson Silva, ausentes. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Inscrição feita na sala de sessão, número 28 da pauta, RO 11.257, 65/2015. Está presente a doutora Renata Soares Silva, pelo município. Número 28, RO 11.257, 65. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Olha, esse aqui não estava separado, não, né? Senhor presidente, eu conheço dos recursos. No mérito, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo autor para deferir o pago da gratuidade judiciária e dou provimento ao recurso segundo reclamado, exonerando o município de qualquer responsabilidade. A senhora está pelo município? Sim. Está exonerando. A senhora aguarda a divergência? Aguardo. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigada. Ficou faltando o processo físico, que a advogada está em sustentação lá no... Tá, a no gente oitavo andar. vai esperar dentro do possível, né? Sim. Vão para o eletrônico aqui, a sala da Emília. Não, é o número 6 da pauta física, doutor Milton, o relator. Então, a primeira divergência anotada... Não, aqui o 2 é porque eu estou impedido, eu sou suspeito, aliás, então vai ficar para a pauta daqui a 14 dias. A mesma coisa o 20. É físico ou eletrônico? Não, eletrônico. Eu estou no eletrônico seus. Meu. É porque tem umas divergências, né? O 2 é porque Vossa Excelência lançou suspeição, né? É o escritório do meu tio, não dá. Né? Então fica adiado o 2 e o? E o 20. Lá a lei deles é outra, né? Tá. A primeira divergência minha é no 105.74. Eu estou negando o provimento ao recurso. Eu aqui apliquei ao J348 e o provimento é apenas para majorar os honorários para 15%. Eu não altero os honorários na forma em que fixados em primeiro grau. Vossa Excelência, como vota, desembargador Milton? Qual que é esse? O 10.574, eu não sei o número. 9 da pauta. A relatora está majorando os honorários de advogado. Eu estou mantendo na forma da sentença. De 10 para 15. O doutor Bozon mantém em 10. Então, eu majoro para 15. Então, fico vencido, já que negava provimento ao recurso. Próximo é o ROPS 10.577. Aqui, presidente, com todas as vênias, parece que Vossa Excelência não aplicaria o item 2 da nova súmula 383, né? Eu acho que Vossa Excelência está interpretando, com todas as vênias também, um pouco restritamente o inciso 2 do... Mas é a leitura que se faz. Em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos. Se não tem... Não, mas isso não está no texto da súmula. Sim, senhor. Vossa Excelência, na nova redação da 383, sim. Não, mas tem uma procuração que não abrange só esse advogado, não é isso? Não, a procuração é de outro advogado. Sim.
A procuração deixou de incluir o nome desse advogado. É essa a minha interpretação. Mas o desembargador Tibol é que vai desempatar. Vossa Excelência entendeu a divergência? Eu estou entendendo mais ou menos. Ela não conhece do recurso porque o advogado que assinou o recurso não está incluído na procuração. Eu votaria pela regularização no sentido que eu dou à expressão da súmula, né? No sentido de que seja oportunizado a esse advogado a regularização da representação dele. Quer dizer, um subestabelecimento ou uma procuração nova, dando poderes a ele para... É porque não há, o mandato tácito também não existe, porque quem acompanhou a audiência foi outro advogado. Eu acho que esse é o espírito do novo CPC, né? Mas, enfim. O CPC... Eu não quero. Mas para mim, tanto faz, eu não ganho nem perco nada com isso. Então, até firmar um ponto de vista mais preciso, eu vou acatar a tese de que deve-se dar a oportunidade de regularizar a procuração. Eu vou proclamar que a turma vencida relatora determinou a conversão do julgamento em diligência, dando-se ao subscritor do recurso um prazo de 5 dias para comprovar a sua representação nos autos. Então, não tem nem acordo, Vossa Excelência. Então, não terá acordo. Vai sair apenas como despacho. Como determinação. A certidão já... Então, seria bom colocar que a turma determinou, eu vencida, e, evidentemente, vai ter que constar dispensado o acórdão, né? Admissibilidade. Porque é julgamento, o que acontece? Não deixa de ser. A conversão de diligência no PJ ela não existe. Então, eu tenho que retirar o processo de pauta. Eu vou fazer uma certidão que o processo foi convertido em diligência, só que ele automaticamente ele volta para a relatora. Eu coloco na certidão esses termos digitados, mas o processo vai para a relatora e ela que vai ter que me mandar novamente para fazer essa publicação desse despacho. Não tem problema, não. Você dá um despacho. Para a secretaria. E a secretaria... Senão ele não sai do meu despacho para a secretaria. A secretaria, então, pede o despacho da turma, da maioria. Sim, da manifestação. Eu faço constar da certidão. No 10.708, a relatora está reduzindo as astrentes. Eu, seguindo o meu tradicional ponto de vista, eu não mexo nelas. Mas deixa eu só ponderar aqui. Okay. As astrentes foram fixadas em R$500 dia Esse é o 12. em razão de... para que fosse inscrito novamente o reclamante no plano de saúde. Eu, data máxima vênia, acho que nenhum plano de saúde custa R$15 mil por mês. Por isso que eu entendi por bem que R$100 ao dia estaria mais condizente com a obrigação de fazer. Mas, evidentemente... Aí que eu discordo de Vossa Excelência. A multa tem que ser violenta, tem que ser antieconômica para o executado, exatamente para ele cumprir a obrigação, porque se ele não cumprir a obrigação, ele leva muito ferro. Mas, enfim, o desembargador Tibol é que vai. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e acompanhar a ponderação da relatora, porque R$500 por dia é escorchante. Então, eu fico vencido, Meio já que salário negava mínimo provimento ao recurso. Assim, o próprio reclamante vai fazer por onde retardar a execução. Mas ele não tem como, é só o executado cumprir a obrigação. Tem sim. Onde dinheiro entra, o sujeito muda de opinião rápido. Manda. Não, mas aí não incide a multa, né? Se a culpa for do exequente, aí não tem multa. Senhor presidente, nós temos ainda um processo, o 17 da pauta,
que é o 10.985/2015, que eu recebi um ofício da Central de Conciliação informando que esse processo foi inscrito pela SPAL na Semana da Conciliação. Ah, que bom. Então, ele será retirado de pauta. Deus queira. E encaminhado à Central de Conciliação, viu, Cristina? É o 10.985/85. Então, acabou os seus, né? Se Vossa Excelência não tiver mais nenhuma... Nenhuma novidade, Nenhuma né? novidade. Não tem, não. Acabou. Então, vamos para o próximo. O próximo sou eu. Não tem divergência anotada, não. Eu não lancei, não. Da minha parte, eu não tenho nenhuma divergência. Próximo agora é o Tibau. Excelência chegou de férias, ainda não teve tempo de... Né? Não, mas eu lancei divergência. Sim, se engana. Nos meus, né? Nos do doutor Tibau? Eu é que não tive Não, nos do oportunidade doutor ainda. Tibau, eu tenho apenas um sobrestamento. É. Lancei. Esse 102,88 é sobrestar, OJ 394. Tenho mais. Eu acho que eu é que tenho. As do senhor, acho que são mais nos físicos. Acho que aqui. 11.283. Eu estou aqui divergindo em vários pontos. Eu estou acolhendo a tese de cerceamento à defesa e, superado esse ponto, eu estou negando o provimento ao recurso de ambas as reclamadas, já que houve inadimplemento de obrigações trabalhistas e nenhuma delas integra a administração pública, é dono de obra. E dou provimento aqui ao recurso, porque eu acho que isso de retenção de CTPS não enseja indenização por dano moral, não. O sujeito sofrer porque a carteira tá retida na empresa, gente, pelo amor de Deus. Então, é nesses pontos que eu estou divergindo. Vossa Excelência vai ter que desempatar. Esse é o 11.283? É. É porque ficaram vários. A tese data vênia, com relação à tese de cerceamento à defesa, eu estou acompanhando o relator, eu também não acolho. Então, eu fico vencido nesse aspecto. Eu, na verdade, já havia examinado o processo e eu estava acompanhando integralmente o relator. Agora vieram essas... Agora, quanto à tese de responsabilização, ele está exonerando de responsabilidade uma empresa dona de obra chamada Consebra, concessionária de rodovias centrais do Brasil, S.A. Senhor presidente, por cautela, eu vou pedir vista desse processo. Eu vou ter que olhar com calma essas divergências lançadas aqui. Então, para a próxima sessão. Para a próxima sessão. Acabou, então. Para João Alberto, né? Tem divergência lançada. Agora, vão por físico, pulando por enquanto. Até o fim, a gente vai tentar salvar a situação da advogada lá. Depois, os 6. Então, vai do... Primeiro é 1, né? Processo... Não, é um único, sozinho. Relatora, desembargadora Emília. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Isso, Cristina. Não há divergência. Físico, fica aprovada. Hobbes físico. Não há divergência. Né? Nos termos do voto da relatora.
Agora, do 1 ao... Do 2 ao 20... do 2 ao 29. 9. Então, no 7, eu entendo não caracterizada a preclusão quanto à exceção de incompetência em razão do lugar. Quer dizer, eu acho que o juiz, quando acolhe ou rejeita a exceção, o advogado não tem que protestar, não. Ele pode aguardar o recurso e no recurso, renovar o tema. Aliás, eu não me lembro que, pelo menos quando eu era advogado, eu era juiz de primeira instância, que havia esse tipo de protesto quanto ao acolhimento ou rejeição da incompetência em razão do lugar. Mas se ele não protesta, ele acata. Essa Assim, incompetência ela é prorrogável? Como vota a E a desembargadora? data vênia acompanha o relator. Então, eu fico vencido quanto à tese de preclusão da incompetência em razão do lugar. No 9, eu não reduzo a indenização por danos morais. Aqui também, data vênia acompanha o relator. Também Então, eu reduz. fico vencido quanto à redução da indenização por danos morais. No 20, eu estou entendendo, data vênia, que o relator está contrariando a jurisprudência já simulada do TST, no sentido de que cabe ao empregador provar a regularidade do fundo de garantia, e não ao empregado provar a existência de diferenças. Então, eu estou divergindo nesse aspecto. Mas o que eu estou suscitando aqui não é propriamente nesse caso, não. É o último item aí do voto de Vossa Excelência. Sim, sim. Aqui a fundamentação está muito rasa. Poderia acrescentar aqui que pese a súmula, as informações relativas aos depósitos da conta vinculada do FGTS são acessíveis a qualquer trabalhador. Inclusive, hoje tem em destaque na primeira página do jornal, esse jornal aí vizinho, que existe um aplicativo que o trabalhador pode, através do aparelho celular, acessar a conta vinculada do FGTS, porque a Caixa Econômica Federal estará acreditando hoje 7 bilhões e 300 milhões de reais nos depósitos de fundo de garantia relativos à divisão de lucros. Aí eu até vou pegar esse negócio. Eu fui despedido da FUMEC. É um resíduozinho? Isso. É um resíduo. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Então, eu fico vencido, em parte, já que provia o recurso obreiro quanto às diferenças de FGTS. E no 24, esse 24 teve sustentação? Não. Espera aí, teve. Teve. Foi inscrição feita na sala de sessão. Então tá, resolveu. Hein? Então, pregou. É o 6 da pauta, tem sustentação. Número 6 da pauta, RO 307, 2015-018, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 6. Está presente doutora Aida Carolina Menezes, pela recorrida. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso interposto pela reclamada no mérito do provimento parcial para reduzir o valor da condenação no importe de R$5.000 e mantenho o valor da condenação por compatível. Quer dizer, o valor das custas. Né? Vossa Excelência, na verdade, está reduzindo a indenização por danos morais a R$5.000. Isso. Com a palavra, doutora. Boa tarde. Não precisa. Eu só vou adiantar, doutora, que eu provavelmente vou ficar vencido. Mas, nesse caso aqui, eu não dou indenização por dano moral nenhum. Eu não...
não vislumbrei nenhum dano moral. Eu não sei como é que a desembargadora Emília vai votar, mas, em todo caso, eu lhe dou a palavra. Boa tarde a todos. O dano moral, eu entendo que o juiz Acor arbitrou pela má-fé da empresa ao anotar um contrato de experiência que eles já sabiam que não tinha sido prorrogação de um contrato de experiência que não era de experiência. Então, foi aí que ele entendeu que teve má-fé. Ele achou que, quer dizer, no meu entender, a empresa achou que com o fato do contrato ser de experiência, ela não teria estabilidade. Mas, depois, aí fizeram uma anotação, né, prorrogaram, porque viram que não ia ter jeito de pagar, não ia ter jeito de deixar de pagar, e aí fizeram essa anotação depois de prorrogação do contrato de experiência. Quando, na verdade, não foi, né? O contrato se indeterminou. Então, aí que eu mantenho mais a minha divergência, porque o que está se narrando é uma conduta processual de litigação de má-fé e não um dano moral a reclamante, né? Agora, hoje em dia, tudo é dano moral, enfim. Como é que Vossa Excelência vota? Eu estou acompanhando o relator. Então podemos acrescentar a condenação de litigância de má-fé? Eu acho que sim, né? Ela usou esse documento, não usou? Usou. Quanto a isso, ela, inclusive, pela ordem, a reclamante, como é que chama? Registrou o documento, a cópia da carteira de trabalho dela, ela fez uma autenticação no cartório para provar. Isso está no processo. Pois é, e usou esse documento no processo, não usou? Exatamente. Se Vossa Excelência quiser, de ofício, dar essa então, pena, acolho, de ofício. Eu acompanho. A gente tira de um lado e condena do outro. Ah, tá. Então ficaria assim. Reduz para 5 mil, a questão dos danos morais, mas... A título de... De ofício, constatada tá. a então, deu-lhe provimento parcial para decotar da condenação a indenização por danos morais. Condenando, entretanto, a recorrente de ofício, a indenização por litigação de má-fé, no importe de R$5.000. Não é isso? Pode ser. Então, dá no mesmo, doutora. Joia. Muito obrigada. Boa tarde. Não, a do dano moral tirou. É a outra de ofício. A outra tirou. Deu provimento para tirar a indenização por danos morais, mas... Condenou por litigância. De ofício. Não, peraí, ele tinha só reduzido, não? Sim, a gente tirou tudo, mas, em compensação, condenou a empresa por litigação de má-fé em R$5.000. Não, então não tirou tudo. 5 mil indenização? Mas não vai ser por indenização por danos morais, vai ser por litigação de má-fé. Só mudou o título da condenação. Entendi, continua os 10 mil. Não, os 5 mil. Os 5, tá. Tá. 5 mil do dano moral e 5 mil... Não, o dano moral... É isso que eu estava entendendo. Você não quer tirar o dano moral, não? O que a gente indica foi Vossa Excelência sugeriu um acréscimo da questão da... Eu também tinha entendido isso, que ia manter o dano moral em 5 mil e dar 5 mil de litigância. Não, gente, mas a maioria que então, decide. Agora, eu sou pela... Eu acho que é uma coisa ou outra. Eu também, eu condeno em litigação de má-fé e não em dano moral. Aqui não me parece caracterizado nenhum dano moral. Me parece caracterizado pelo relato da doutora uma litigação de má-fé, o uso de documento falso no processo. Doutora Emília, o documento não é falso, né? Ele foi, na verdade, ele foi dado... Não, data vênia ele é ideologicamente falso, porque ele não representa a verdade. Não é falso, porque foi prorrogado o contrato. Eu data máxima vênia, eu prefiro ficar com a indenização por dano moral, do que litigação de má-fé. Eu fico com uma ou com outra. Reduzindo ou sem reduzir? Não, até reduz. Acompanhe Vossa Excelência na sua proposição. Então, original. Então, voto original, vencido eu, que negava provimento, que excluía completamente a indenização por danos morais. Então, ficou... Prevaleceu 5 mil a título de indenização por danos morais. E não tem litigância de má-fé. Isso. Tá, joia. Obrigada.
Acabou, né? Ah, não, ainda tem, né? Acabou. Ex-doutor João Alberto. Há divergência do João Alberto? Eu não tenho nenhum. Não, nenhum. Os EDs, um meu eu estou corrigindo um erro material, mas não há efeito modificativo. Algum ED com efeito modificativo? Eu tenho, senhor presidente. Efeito modificativo, eu tenho um, não, já nenhum. fiz distribuir. Aliás, distribuir não, porque é PJE, mas acho que eu distribuí. Não, o PJE já foi. Ah, já foi. Acabou. Quem leu, leu. Quem não leu, não leu. Então, acabou. Físico, algum Não. com efeito modificativo? Não, nenhum. Eu também não, né? Também não. Então, está encerrada a sessão. Senhor presidente, Pois não. antes do completamente encerrado, eu só queria dizer a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência 2 minutos da palavra. Primeiro, para agradecer